como olhar para o universo e não ver o dedo de Deus. Não dá para olhar para toda a criação, para todo o universo e continuar com uma ideia de evolução sem o início. Até que a gente consegue trafegar aí numa evolução mais iniciada. Né? Quem causou a tal da explosão? Se concordarmos que a explosão foi Deus falando haja, né? A gente até consegue caminhar. Agora, o que não dá para aceitar é tudo isso que nós vemos sem um design muito inteligente, chamado aí Deus. Então, hoje nós iremos continuar nessa abordagem. Na primeira abordagem, nós trouxemos aqui uma ideia de universo, o tamanho do universo, a galáxia, aonde a nossa Via Láctea está inserida, o tamanho do Sol, o tamanho da Lua, anos-luz de distância. Quando você enxerga o brilho de uma estrela aqui, significa que ela já morreu, já não existe mais, mas logo surge outra, né? Outro brilho que chega até os seus olhos. E isso também mostrando a grandeza desse Deus. E diz que há no céu mais estrelas do que há areia no mar. E é o mais incrível, a Bíblia fala que Deus chama por nome cada estrela. Imagina isso. Olha só, e eu só consigo chegar a uma conclusão, que esse Deus ele é tão grande, mas tão grande que ele está fora do universo. Não cabe Deus no universo. Não cabe. Então, na primeira abordagem, há 3 domingos atrás, nós fizemos isso, mostramos aqui, cientificamente, dados, informações, que só comprova cada vez mais que é muito difícil eu ter fé numa explosão sem um início. É muito difícil eu ter essa fé para acreditar que não há algo, uma inteligência por trás de tudo isso. Então, no segundo dia, nós diminuímos, né? Falamos sobre a questão da luz. Quando Deus ele fala, haja luz. E o poder dessa fala, né? O poder inserido nessa fala. E aonde João nos remete. Quando Deus fala, haja luz, e João apresentando ali Jesus Cristo, ele fala, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós vemos aqui a participação, e Jesus a todo momento ele fala acerca de eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, porque até então Deus não havia criado o sol, não tinha sol ali. Então quando ele fala haja luz, é ele chamando para participar dessa criação tão maravilhosa, a presença da segunda pessoa da Trindade. Então nós vemos aqui a participação, né? Em Gênesis, abre lá, só para você ver aí e não ficar só na minha palavra. Abre aí. Gênesis capítulo 1. Tudo que nós estamos falando aqui é acerca de Gênesis. Irmãos, você apresentar Gênesis para um amigo, é impossível ele não enxergar o dedo de Deus. E hoje você vai ficar mais abismado com o que você irá ver. Vai ficar arrepiado. Eu fiquei arrepiado com o que eu vi. Tá? E não é nada novo. É algo estudado e comprovado, trazido para você. Não é nada novo. Tá? Tem um livro muito interessante chamado Gênesis, de Adalto Lourenço, um cientista. E ele mostra algo ali, que é o que eu quero replicar aqui para você, maravilhoso. Quando você olha para a natureza, você vê lá, Deus assinando, ó, fui eu. Não tem como você dizer que não fui eu, tá aqui, ó. E ele assina, parece que ele faz graça para nós. Por isso que a Bíblia fala que quando Deus deu essa revelação de Deus através da natureza, torna o homem indesculpável. Indesculpável, porque a assinatura dele está lá. Está lá ele mostrando que, da mesma forma que foi no início, é ainda hoje. A introdução é um pouco demorada, mas só que a abordagem ao que nós iremos ver vai ser bem rápido. Não vai dar nem tempo de você cochilar. Não vai dar nem tempo de bocejar. Vai ser rápido. Tá?
Então, só peço a sua atenção aqui, de uma forma bem objetiva e direta. Não vai dar nem tempo de dar vontade no banheiro. Não vai dar nem tempo disso, não vai dar nem tempo do corpo começar a doer. Não vai. Mas fica comigo aqui, presta bastante atenção. Só para você falar, realmente eu quero ouvir de você igual eu fiz. Uau! Nossa! Nunca parei para pensar assim. Nunca enxerguei assim. E aí você vai ver, grande Deus. A grandeza desse Deus. Olha lá, Gênesis 1, do 9 ao 13, nós iremos abordar. Mas só que antes, olha só, a participação da Trindade na criação de todo o universo. Olha lá, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, ou seja, tem o Espírito, e disse Deus, primeira pessoa da Trindade, e a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, participando. E aí Deus, ele convida, porque ele fala, haja luz, e houve luz. Então, é Deus convidando aqui a segunda pessoa da Trindade para participar de todo esse projeto de criação. Por que entendemos assim? Olha lá, vai lá para João, capítulo 1. Vai lá, João, capítulo 1. Vimos tudo isso aqui no domingo passado, só para lembrar. Olha lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha só que maravilha, não tinha som. Então é Deus convidando ali, é a Trindade participando de toda a criação. E aí um pouquinho mais para frente você vê, e aí alguns estudiosos vão falar, não, mas isso é uma palavra de majestade, mostrando, né, poder e tal. E outros vão dizer o que realmente, ou o que eu penso também acerca dessa fala pequena que tem aqui. Olha só, abre aí, vê lá no capítulo, no versículo 26 de Gênesis. Volta lá, Gênesis 26. Capítulo 1, aliás, versículo 26. E disse Deus, disse o quê? Como? E disse Deus, ele disse o quê? Façamos. Mas façamos quem? Façamos quem? A Trindade. A gente vê aí a participação dos três aí, nessa que é a compilação de toda a criação, de todo o universo, de todo ser que respira. A gente vê a participação dirigida aqui pela primeira pessoa da Trindade, mas não tem divisão, não dá para dividir, é sempre os três juntos, trabalhando em prol do projeto, e a vida vem de Jesus Cristo. Ele fala, a vida vem de mim, a vida vem de mim. Então, agora, continuando a terceira parte, olha lá, do 9 ao 13. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, e amanhã, o dia terceiro. Vamos falar da natureza hoje? Vamos enxergar a assinatura de Deus através da natureza.
E aí eu quero ver você falar, uau, nossa, nunca tinha parado para pensar assim, nunca tinha percebido assim. E agora meus olhos estão sendo abertos para mais um passo que eu posso dar em acreditar, em confiar nesse Deus que é grande. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. E é por isso que você se aquieta. É por isso que você fica calmo, tranquilo, porque você sabe o tamanho desse Deus, a grandiosidade desse Deus. Se for Deus, tem que ter 3 pessoas. Essa é a essência da natureza divina. E Deus deixou a sua assinatura na natureza ou no mundo. Ou no mundo. Por isso que ele fala lá em Coríntios, né? São indesculpáveis. Não tem como alegar qualquer tipo de outra situação, a não ser dobrar os joelhos e render aos pés desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha só, quando você olha para a natureza e você pensa em questão de tempo, pensa aí, na questão de tempo. Olha só, passado, presente, futuro. Quantos? 3. Quando você olha, né, para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele deixa a assinatura dele para o homem poder observar e crer que ele é Deus, ele existe. E tudo que ele faz nessa ideia, nesse sentido. E quando você olha para a natureza, quando o assunto é espaço. Olha, a escola aqui, cadê os alunos, os estudantes aí? Né? Quando você olha para a natureza e vê a questão de espaço, nós temos o quê? Largura, altura e profundidade. São quantos? 3. Igualzinho ao quê? A trindade do nosso céu. É como se ele fala, não tem como vocês não enxergar. Vocês podem não entender. Vocês podem não entender. Mas enxergar, vocês têm que ter a condição, a capacidade de enxergar. E olha, ainda continua. Quando nós olhamos, continuamos aí a olhar, né, para a natureza. Toda a questão de matéria dos átomos. Lembra disso aí, Manuel? Faz tempo, né, que a gente passou por isso aí, mas os professores que aqui estão, que sempre lidam com isso aí, né, os professores sabem que são, é aquilo, você pode não saber o que é cada um, mas você sabe que eles existem. E quando você olha para, voltando aqui, quando você olha para a largura, altura, profundidade, você pode até pegar e medir para ter uma noção, mas você não enxerga, da mesma forma que você não enxerga a Trindade, mas ela existe. Mostra isso para os seus amigos, conversa com eles, mostra através da ciência, da natureza, que Deus existe, esse Deus é grande, grandioso, ele deixou a assinatura dele na natureza. Olha lá. Matéria dos átomos é o quê? O João estava falando prótons, nêutrons e elétrons. Que coisa, gente! Que coisa! Olha só, sempre ali fazendo menção, sempre trazendo aqui uma lembrança, principalmente para o cristão, acerca da participação da Trindade na criação. Quando você olha para a força da natureza, meu irmão, olha só a força da natureza. Quando você olha ali, quando chove, e chove muito, a força daquela água devastando tudo, levando tudo. Aí você tem que trazer a mente o quê? Imagine a força do meu Deus. Principalmente lá nos Estados Unidos, né? Quando chove, aquela chuva, junto com aquele vento forte, a tornado, e aí você tem que trazer, é Deus, imagina a minha força. Imagina a minha força. Quando você pega as forças da natureza, fogo, olha só o que o fogo não faz, o que ele não consome. Imagina a força do seu Deus. Imagina a força do seu Deus. E quando você olha para essas questões científicas e comprovadamente científicas, você vê que Deus ele está presente
que Ele deixou ali a assinatura dele na natureza, você se torna indesculpável, meu irmão. E você abrir a boca, é mais preciso e necessário ainda que você fale, que você use esses argumentos aqui para poder defender a sua fé na faculdade, no trabalho, seja lá onde for. Uma coisa você pode falar, você pode não acreditar, mas que Ele existe, Ele existe. Qualquer ateu que nasce ateu. Você já parou para pensar nisso? Qual é o ateu que nasce ateu? Ninguém nasce ateu, meu irmão. Ninguém nasce ateu. Para pensar, ninguém nasce ateu. Pode se tornar na caminhada, mas mesmo assim ainda é muito difícil conseguir defender. A tampa não fecha. A tampa não fecha por quê? Porque Deus fez assim, Ele assinou. E não tem como, não tem como. Você pode querer argumentar, mas não tem como. Está aí, está na natureza. A prova está aí. E olha lá, estado básico da matéria. Essa é fácil. Sólido, líquido e gasoso. E ó, ali só está por cima. Sólido, mas o que é o sólido? Ó, não está trazendo essa questão. Líquido, mas quais são os chamados líquidos também? Não estamos trazendo essa. Ó, gasoso. Olha só, 3, assim como a Trindade. E vamos mais um pouquinho, só para ficar um pouquinho mais voltado aí para a música também. Ele deixou lá, Vanessa. Está lá, não tem como fugir. Não tem como, você que lida com louvor. Olha lá, as partes básicas da música. Está lá a assinatura dele, ó. Melodia, harmonia, ritmo. Que Deus é esse? Como é o acaso? Como eu posso conceber acaso? Uma explosão. E fez tudo isso assim, nesse formato e assinado conforme a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, a participação dos 3. E os 3 deixam a assinatura lá para o mundo ver e se tornar indesculpáveis. Não dá para acreditar num mundo sem design. E um design bem inteligente, que formou todo esse mundo, que criou todo esse mundo. Não tem como, quando você olha aqui, do versículo 9, do capítulo 1 até o versículo 13, não tem como, no momento aqui, olha, só pode ser um Deus muito sábio, muito inteligente, conhecedor de todas as coisas, que criou tudo isso da forma que criou, e Ele fez tudo isso justamente para colocar no final de tudo a coroa da sua criação chamada ser humano, que é outro uau. Quando você olha e entende o mecanismo chamado ser humano, não tem como você não ver o dedo de Deus. E Ele deixou a assinatura dele também em você. Ele deixou a assinatura dele em você.